no YouTube, beleza. Então, nessa live de hoje eu vou apresentar para vocês quais são as possibilidades de atuação, né, no mercado de licitações públicas, como você pode chegar a faturar mais de 10 mil reais por mês, quais são os caminhos, as possibilidades que você pode tomar para chegar nesse resultado, tá? Então, hoje é a nossa segunda live de aquecimento do workshop GPS da licitação e é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês quais são as oportunidades, os diferentes caminhos que vocês podem tomar para conseguir esse resultado, ok? Então, vamos embora. Olha só, a primeira possibilidade, para quem tem conhecimento em licitações públicas, que foi a primeira que eu vivenciei, é você ter um reconhecimento dentro da empresa que você já atua. Então, seria, vamos supor, alguém que já é talvez CLT ou já trabalha como vendedor em alguma empresa, conseguir trazer para sua empresa o cliente que, para mim, seria o melhor cliente que uma empresa poderia ter, porque ele compra todos os dias, né? Das mais variadas demandas que ele tem. Isso possibilita fazer vendas recorrentes e a empresa ter um faturamento cada vez mais previsível. Então, você poderia sim ter reconhecimento aí no seu trabalho. De repente, se você já trabalha com vendas, trazer esse cliente através, né, você tendo aí um salário fixo e ainda negociando uma comissão sobre essas vendas, seria uma possibilidade de talvez você estar aí, digamos assim, talvez até dobrando o que você ganha hoje dentro dessa empresa. É o que eu recomendo? Não. Por quê? Eu falo por mim, Dirley, mas é meu perfil profissional, entendeu? Eu tenho um perfil muito empreendedor. Então, eu não tenho um perfil de seletista, digamos assim, de ser uma profissional fixa ali dentro de uma empresa, de ter que cumprir um horário. Eu prezo muito pela minha liberdade de tempo, geográfica, porque eu tenho 2 filhas, então para mim faz diferença se eu posso vê-las durante o dia ou não, para mim faz diferença se eu posso acompanhá-las, buscar na escola, levar na escola, acompanhar uma consulta e um tratamento. Então, para mim, essa liberdade de tempo e geográfica faz muita diferença, é algo muito importante para mim. Por outro lado, eu não me importo tanto com a previsibilidade de ganho financeiro que alguém CLT tem, por exemplo, alguém CLT, independente da performance dele, todo mês aquele dinheiro ali vai cair, né, na sua conta. Você sendo empreendedor, tem meses que você fatura muito e tem meses que você não fatura tanto. Só que essa instabilidade, para mim, de lei, para os meus valores pessoais, essa instabilidade não me afeta. Mas se te afetar, eu recomendo sim você continuar sendo CLT, né? De repente, você estudando aí seus valores, aquilo que é importante para você, você continuar sendo CLT e agregar esse conhecimento aí na sua carreira profissional dentro da empresa que você já atua. Beleza. É o que eu ensino dentro do meu método? Não, mas eu estou trazendo aqui as possibilidades? Estou. Então, é uma possibilidade. Outra possibilidade de atuação, porque quando a gente fala de possibilidade de atuação com conhecimento de licitação pública, a gente pode pensar em possibilidades que são isoladas e possibilidades que são híbridas, que eu costumo chamar de híbridas. A isolada, então, esse exemplo que eu dei é você, já sendo vendedor de uma empresa, trazer um grande comprador, um excelente cliente para a carteira e com isso ter seu reconhecimento aí na sua carreira profissional, dentro da empresa que você já atua, né, sabendo negociar bem suas comissões aí, seria excelente. Eu já trabalhei assim, como eu já compartilhei com vocês aqui, eu tenho formação em engenharia e trabalhei por muitos anos no setor comercial, sendo CLT, tendo que cumprir ali todas as obrigações de um CLT que tem que cumprir mesmo, e trabalhando com comissão sobre as vendas que eu realizava para empresas públicas. Então, foi uma forma de atuação que eu tive, fui reconhecida, recebia boas comissões, era muito interessante para mim, mas como eu falei, a questão da falta de liberdade, para mim, conta muito. Então, são valores pessoais, tá? Beleza, então essa é uma forma isolada de se atuar com esse conhecimento de licitações, de vendas para empresas públicas. Uma segunda forma isolada de atuar, que é uma que eu super recomendo,
é você ter a sua própria empresa, empreender pela sua empresa, pode ser como microempreendedor individual e fazer vendas diretas para empresas públicas. Então, você vai, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você vai abrir o seu CNPJ, se você ainda não tem, podendo ser um microempreendedor individual, vai conseguir ali todas as regularidades tributárias, fiscais, trabalhistas que a sua empresa precisa de ter. Se você estiver fundando uma empresa hoje, você não vai ter dificuldade nenhuma de conseguir nada, nenhuma dessa documentação, especialmente porque a empresa ainda não tem nenhuma obrigação tributária, né? Não tem nenhuma obrigação trabalhista. Se ela está sendo aí fundada no dia de hoje, no nosso exemplo aqui, você não teria dificuldade nenhuma de conseguir essa documentação. E eu ensino tudo também, cada passo que tem que dar, cada site que tem que ir. Então, você vai lá, você vai constituir a sua empresa. Uma vez constituída a sua empresa, você vai incluir essa empresa no banco de fornecedores do governo. Atualmente, o banco de fornecedores do governo, ele é conhecido como SICAF, que é um sistema de cadastramento de fornecedores. Então, você vai incluir essa documentação da sua empresa dentro do SICAF, que é esse sistema de cadastramento de fornecedores de empresas públicas. E aí, a partir desse momento, a sua empresa vai estar apta para fornecer vai estar apta para fornecer produtos e serviços para empresas públicas. Então, seria uma outra forma isolada de estar atuando com o seu conhecimento de licitações públicas. Qual que é a vantagem e desvantagem de atuar por meio da sua própria empresa? A principal vantagem é que você é dono do seu negócio, você pode aproveitar as oportunidades independente do nicho, né? Se você vê uma oportunidade ali que é interessante da área de material de construção, você pode aproveitar. Se você vê uma oportunidade interessante da área de informática, você pode aproveitar. Então, você tem uma liberdade de atuação muito grande, porque a empresa é sua, né? O empreendimento é seu. E você tem a oportunidade de crescer e ter ganhos que, como CLT, eu acho que dificilmente você teria. Por quê? Dentro de uma empresa como CLT, tem ali os limites da própria empresa, né? Então, ela não vai... ela não vai ali te propor um ganho que pode gerar um problema interno para ela, né? Se esse ganho for muito diferente dos seus pares dentro da empresa. Então, vamos supor que você, dentro do seu salário aí de CLT, mais as suas comissões, você está ganhando aí 20 mil por mês. Se isso for muito diferente do que as outras pessoas ali ganham, porque isso vai gerar um incômodo, um conflito interno, possivelmente a empresa não vai topar te pagar isso. Porém, você atuando como empreendedor, isso é completamente viável, completamente possível. Com pouco tempo de atuação, você consegue ter esse tipo de faturamento dentro da sua empresa, atuando como um empreendedor, por meio da sua própria empresa. Qual que é a desvantagem de ter a sua própria empresa? É você... todo ganho tem seu ônus, né? Digamos assim, todo bônus tem seu ônus. É você ter que fazer a gestão de um negócio. E fazer a gestão de um negócio, às vezes, não é para todo mundo. Então, você tem que lidar com questões contábeis, com questões de fluxo de caixa, você precisa lidar com fornecedores, você precisa lidar com seu cliente. Então, essa gestão de um negócio, para muitas pessoas que não têm um perfil empreendedor, é algo complicado de lidar. E ainda outro ponto negativo é a questão da instabilidade do que você ganha mensalmente. Você pode ganhar muito mais do que você ganha como CLT? Pode. Porém, você não tem a previsão, todo mês eu vou ganhar 3 mil reais, todo mês eu vou ganhar 3 mil reais. Você pode ganhar muito mais. Porém, você não tem essa garantia, porque tudo vai depender do seu empenho, da sua energia, da sua atuação. Na CLT, não. Você pode ali trabalhar meio xoxo o mês inteiro que seu salário está garantido. Você, como empreendedor, não. Você tem que dar garra ali no seu negócio todos os dias, tá? Então, tem essa diferença. Então, a gente falou da forma isolada, como CLT, você se promover dentro da sua empresa. Como empreendedor, tendo a sua própria empresa, você vender diretamente para empresas públicas por meio da sua própria empresa. E uma outra forma isolada de pegar esse conhecimento em licitações
e chegar a faturar mais de R$ 10.000 por mês, é você prestando assessoria para empresas, que é o quê? Você fazer captação de clientes, tá? De empresas, então você vai oferecer o seu conhecimento, você vai trocar tempo por dinheiro, basicamente é isso. Você vai pegar o seu conhecimento em licitações públicas, tem toda uma metodologia de abordar um cliente, de abordar uma empresa, você vai apresentar para essa empresa a oportunidade que ela tem de vender para empresas públicas, e com isso você vai conseguir negociar com as empresas ali. Tem pessoas que atuam só com comissões, então cada comissão que você, cada venda que você fizer para a empresa pública, você pode estar sendo remunerado por meio de uma comissão. Então, cada venda que eu fizer, isso é feito por meio de contrato, eu tenho direito a 3% dessa venda. Então, ótimo. Qual que é uma outra possibilidade de remuneração? É você ter uma remuneração fixa mensal, então todo mês essas empresas que você dá assessoria te pagam tipo R$ 2.000 por mês, mais uma comissão sobre a venda, também é uma outra possibilidade de atuação. Qual que é a grande vantagem em relação a trabalhar com assessoria em licitações? A grande vantagem é que você pode trabalhar para várias empresas, você pode, boa parte do seu serviço, você pode estar terceirizando esse trabalho, né? Tendo uma equipe interna com um custo que não é alto, mas se você quiser fazer tudo sozinho também, é só você ir devagar, né? Não pegar muitas empresas, mas se você vai fazer uma captação de possíveis empresas, que eu sempre recomendo começar por meio dos seus vínculos pessoais. Então, se você tem um amigo que tem uma empresa, se você tem um parente que tem uma empresa, você começar oferecendo esse serviço para essas empresas e montando o seu portfólio de sucesso, digamos assim. Então, vamos supor que dentro da sua família alguém tem uma farmácia. Monta uma parceria com essa pessoa que tem a farmácia na sua família. Olha, eu vou... tem essa oportunidade, eu ensino todo um método de como você vai abordar esses possíveis clientes, como você vai apresentar a oportunidade para ele, porque você precisa conscientizá-lo dessa oportunidade, para ele poder fechar um negócio com você. Então, você vai oferecer para ele, olha, eu estou dentro dessa... eu aprendi tudo sobre licitações, o governo compra tanto e tanto do seu produto, comprou tanto e tanto no ano passado, tem essa licitação em aberto. O que você acha da gente montar uma parceria aqui com o seu negócio? Então, vamos supor que dentro da sua família tem alguém que tem uma farmácia. Você vai oferecer essa assessoria para essa pessoa que é dona dessa farmácia. Depois, você pode pegar essa experiência, né, dando tudo certo, possivelmente vai dar, você pode oferecer para outras pessoas. Se aí na sua cidade tiver alguém que tem um depósito de construção, se tiver uma fábrica ali de algum produto, ou alguém, de repente, na sua família tem alguém que já tem digamos assim, já empreende com construção civil. Isso é muito comum. Meu pai trabalhava assim, meus irmãos. Então, você pode ajudá-los a formalizar a empresa deles, uma vez que eles têm esse conhecimento já, e vender serviço de pequenas reformas prediais, né? Isso tem licitação disso todos os dias, gente, todos os dias. Essa parte de construção civil, ela é muito farta. Então, você pode começar a vender pequenas reformas prediais. Aí você fala, Dirley, mas no mercado de engenharia civil, eu preciso de ter um engenheiro na minha empresa. Muitas vezes não. Tem contratos aí que é tipo reforma de uma pracinha, que não é uma obra considerada uma obra de engenharia, é considerada uma reforma predial e super simplificado o processo de compra. Então, você também pode pegar o seu conhecimento e estar ajudando, se na sua família já tiver aí alguém que trabalha com construção civil, ajudando ele a formalizar a empresa dele, e você está dando essa assessoria para essa empresa. Então, a vantagem é você trocar o seu tempo por dinheiro, podendo ajudar inúmeras empresas, né? Então, você pode estar ali fazendo a captação de diversas empresas aí dentro do seu ciclo de vivência. Precisa só ser perto de mim? Não, você pode oferecer seu serviço para empresas que de repente já está em outro estado, não tem problema nenhum. Por quê?
todo não, vou falar assim, 95% dos processos de licitação hoje em dia são totalmente online. Então, não precisaria de você estar ali fazendo uma captação de cliente presencialmente. Então, você poderia estar atuando, sim, de forma, como que eu vou dizer, com uma abrangência territorial muito maior, tá? Então, a terceira forma que eu falei aqui é sobre assessoria em licitações. Bom, de experiência, eu já atuei como CLT e pegando o meu conhecimento com licitações, ter uma boa remuneração, isso eu já consegui fazer. Foi a forma que eu iniciei minha carreira, tá? Segundo, você pode estar empreendendo por meio da sua própria empresa. Eu também fiz isso ao longo de 2021 inteiro. Eu fiz a constituição da minha empresa e fiz todo o processo de vender por meio de licitações. Nessa experiência, eu vendi mais de R$ 300.000 em produtos e serviço. Eu fiz a venda apenas de um serviço, como eu falei, dentro da minha família tem, meus irmãos trabalham com a parte de construção civil, então a gente fez a reforma de um telhado em um ginásio, foi um contrato que a gente fez, finalizou em janeiro desse ano. Mas já vendi de tudo, gente. Já vendi aparelho de celular, comunicador via satélite, já vendi morão de concreto, já vendi piso intertravado de concreto, meio fio, já fiz venda de guardanapo, copo descartável. O que mais que eu já vendi, gente? Aparelho de celular, leitor biométrico, enfim. Já vendi coisa pra caramba. E também é a forma que eu atuo hoje com assessoria em licitações, que é o quê? Empresas que, pelo fato de eu já ter mais de 12 anos de experiência em licitações, e muita experiência em licitações de engenharia, tem muitas empresas que me procuram para ajudá-las a vender para empresas públicas. Então, eu trabalho muito forte com assessoria em licitações. Eu deixei de empreender com a minha própria empresa? Não. Mas hoje, boa parte do dinheiro que eu ganho vem da consultoria das empresas que eu dou. Aí você pode pensar assim: ah, Dirley, você é engenheira, então eu teria que ter uma formação para eu dar assessoria para a empresa de engenharia. Não. No meu caso, é porque eu já tinha experiência nisso, mas hoje eu dou assessoria para empresas de engenharia, dou assessoria para empresa de fotografia. O que é que eu entendo de fotografia, gente? Nada, não entendo nada de fotografia. Porém, o processo de licitação, ele é o mesmo, independente do serviço ou do produto que a empresa esteja vendendo. Por isso que esse conhecimento me possibilita dar assessoria para as mais diversas empresas, independente do nicho de atuação dela. Então, eu sou engenheira. Eu não tenho competência para fazer uma proposta, por exemplo, de medicamento, de precificar um medicamento. Porém, eu tenho total condição de dar assessoria para uma empresa, para uma farmácia, por exemplo. Por quê? Eu sei todo o processo para uma farmácia vender para empresa pública. O que eu não sei é uma partezinha do processo que é elaborar o preço. Então, a parte de elaboração de preço, no caso quando eu dou consultoria para empresas que não é do meu nicho, da minha área de conhecimento, a empresa fica responsável por elaborar o preço. Eu fico responsável por fazer a captação da oportunidade, para levar essa oportunidade até dentro da empresa. A empresa me envia a proposta dela, faz a composição de preço, eu apresento essa proposta nos portais, né? No portal que estiver sendo operacionalizada aquela oportunidade. Então, eu apresento essa proposta e acompanho todo o processo. Feita a venda, eu sou comissionada por essa venda. Além disso, eu consigo negociar um pagamento fixo mensal por meio da assessoria que eu dou ali. Porque muitas vezes, o que acontece? A empresa nem sempre vai participar de todas as oportunidades que eu levo para dentro da empresa. Então, ela me remunera por esse tempo que eu gasto fazendo a captação de oportunidades. E aí, além de todas essas possibilidades isoladas de atuação, você ainda pode atuar de forma híbrida, que é o quê? Você tanto empreender por meio da sua própria empresa, né, fazendo vendas aí de produtos ou serviços para empresas públicas,
e, ao mesmo tempo, você prestar assessoria para outras empresas, que é o que eu faço hoje, entendeu? Então, eu faço vendas por meio do meu próprio CNPJ, como também presto assessoria para outras empresas. A vantagem disso é que você consegue aproveitar a competitividade que outras empresas têm, porque no meu caso eu não fabrico nada, eu não presto nenhum serviço direto por meio da minha própria empresa. Quando eu presto algum serviço, ele é terceirizado. Então, eu reconheço que o meu preço não é o mais competitivo dentro do mercado de licitações, porque eu sou uma revendedora. Eu sou uma ponte entre fabricantes e prestadores de serviços e empresas públicas. Eu estou no meio desse caminho aqui. E com isso, eu preciso de colocar a minha margem de lucro e meus custos operacionais. Então, o meu preço não é o melhor dos mundos. O que eu me proponho a fazer é vender, sim, por meio da minha própria empresa, mas quando eu presto uma assessoria de licitação, eu apresento diretamente o preço da empresa que é talvez uma fabricante. E aí eu consigo aproveitar essa vantagem competitiva que essa empresa tem. Então, trabalhar de forma híbrida, ela também tem a vantagem de você, ao mesmo tempo que você está ali sujando a mão de terra, empreendendo por meio da sua própria empresa, que isso é muito rico em relação a conhecimento, a aprendizado, a regulagem, né, digamos assim, conforme você vai tendo mais experiência vendendo por meio da sua própria empresa, mais estratégias de venda você tem, mais esperto você fica, você já sabe onde cala aperta. Então, tudo isso vai trazendo maturidade para o seu negócio que você pode levar, sim, para outras empresas. Então, também trabalhar de forma híbrida, que eu falo, que é você tanto empreender por meio da sua própria empresa, quanto você prestar assessoria, é bem interessante. Aí, às vezes, você pensa assim, Adilei, para mim seria muito difícil empreender porque eu estou endividado, eu não tenho dinheiro para, de repente, fazer uma compra para eu revender e etc e tal, eu não teria condições, eu não tenho nenhum cartão de crédito disponível, enfim, eu estou com uma vida financeira muito complicada. Nesse caso, o que eu recomendo? Você fazer um planejamento para prestar assessoria, porque aí você vai trocar o seu tempo por dinheiro. Então, se você está em uma situação financeira que é muito delicada, o que eu te recomendo é pegar o seu conhecimento, sim, em licitações públicas, monetizar esse conhecimento, trocando o seu tempo por dinheiro. E depois, uma vez que você se restabelece financeiramente, né, você vai e se tiver o desejo de empreender por meio da sua própria empresa, você pode sim estar empreendendo por meio do seu próprio CNPJ, digamos assim, né? Você poderia estar empreendendo sim por meio do seu próprio CNPJ e fazendo vendas aí direto pela sua empresa. Mas se você não tem a menor condição de fazer isso, teria, né, insegurança em fazer por estar em uma situação financeira complicada, presta assessoria, pega o seu conhecimento, se faz uma parceria com outras empresas, e aí você começa a se monetizar. De repente é esse o seu perfil também, né? De estar dando assessoria para várias empresas, ao invés de estar empreendendo por meio do seu próprio CNPJ, que, como eu falei, tem as suas vantagens e desvantagens. Especialmente se você não tiver um perfil de gestão de um negócio, eu sempre recomendo fazer a prestação de serviço de assessoria, tá bom? Bom, gente, eu queria apresentar essas possibilidades. Existem outras possibilidades. Por exemplo, você pode continuar sendo CLT aí dentro da sua empresa, não sei com que você trabalha, e dentro das suas horas vagas aí, ou quando você chegar em casa, tiver uma ajuda especialmente, você pode sim estar pegando seu conhecimento em licitações e fazendo uma renda extra. Não tem problema nenhum em fazer isso, tá? Então, existem o seu conhecimento em licitações públicas vai trazer, sim, vai abrir diversas portas de possibilidade de ganhar dinheiro. Então, eu apresentei para vocês aí, no mínimo, 4 opções que você pode formas que você pode estar atuando em licitações
para você conseguir faturar mais de R$10.000 por mês, tá bom? Então, foi esse conteúdo que eu me propus a trazer aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso workshop GPS da licitação, que vai acontecer entre os dias 10 e 14 de outubro. Nesse workshop, eu vou ensinar para vocês. Quem participar do workshop vai sair de lá sabendo vender acima de R$50.000, pouco mais de R$50.000 para o produto e pouco mais de R$100.000 para serviço através das dispensas de licitação. No GPS eu vou explicar para vocês tudo isso. Então, quem participar lá do GPS da licitação do nosso workshop já vai sair em mãos com esse conhecimento para operar a sua empresa, digamos assim, cada passo, a rota inteira para você fazer vendas desses valores que eu acabei de citar aqui, tá bom? Então, não deixem de participar, não deixem de se inscrever, porque vai ser, assim, uma troca de conhecimento que vai, eu acho que vai, no mínimo, fazer sua cabeça borbulhar de possibilidades aí, tá bom? Então, obrigada, agradeço quem esteve aqui comigo, prestando aí atenção no que eu estava falando. Se tiver alguma dúvida, pode enviar aqui no chat, eu vou estar respondendo vocês. Se tiver dúvida e quiser me procurar lá no Instagram, @dirley.moreira, também respondo vocês lá com muito carinho, tá? E é isso, gente. Bora para cima. Amanhã a gente tem outra live de aquecimento. A nossa live de amanhã eu vou falar sobre o nosso balcão de licitação. Eu vou trazer oportunidades de negócio que estão em aberto para você ter uma ideia prática do que o governo está comprando, do que empresas públicas estão comprando nesses últimos dias aí, para que você tenha ideia e, de repente, desperte o seu desejo de também estar vendendo aí, tá bom? Para empresas públicas. Então é isso, galera. Um beijo, muito obrigada.